No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que eu particularmente gosto demais, que é dinheiro. Nós vamos falar sobre a nova moeda, apesar de um tanto quanto velha já, fez aniversário de 13 anos a semana passada, que é o Bitcoin. Nós vamos falar sobre a história do dinheiro na mão dos governos e sobre 3 grandes motivos para você comprar Bitcoin ainda hoje. Fala pessoal, eu sou o Caio, sou criador do canal To Grow, sejam todos bem-vindos de volta. Eu queria começar esse vídeo falando um pouco sobre a história do dinheiro, até para que a gente consiga chegar aos argumentos que convencem hoje muita gente a comprar bitcoins. O dinheiro surgiu de maneira natural na época do início do comércio. O dinheiro surgiu para resolver um problema chamado de diferença de desejos. Imaginemos uma sociedade em que, por exemplo, um pescador passa o dia pescando, volta para casa com a rede cheia de peixes, deseja comer maçãs. Para comer essas maçãs, ele vai precisar trocar um pouco dos peixes que ele pescou o dia todo por maçãs. E ele recorre a um amigo que tem maçãs e pergunta se ele deseja trocar as maçãs dele por peixes. Mas esse amigo, por sua vez, não tem interesse nos peixes, mas tem interesse em sandálias de couro, já que sua única sandália já não o serve mais. Então agora o nosso pescador vai ter que achar alguém que tenha sandálias e que deseje trocar por peixes, para que ele consiga trocar a sandália por maçãs e finalmente poder jantar. Esse problema da diferença de desejos foi resolvido por diversas sociedades de maneira semelhante, escolhendo um bem que todos tivessem interesse e usando ele como meio de troca. Um desses bens que foi usado em algumas sociedades foi, por exemplo, o sal. Já outras mais conhecidas usaram metais preciosos, como por exemplo o ouro e a prata. No caso do ouro, com o desenvolvimento do comércio, começou-se a notar que era um artefato pesado de se carregar, de se portar, por exemplo, para uma feira, para realizar suas trocas. Então começaram a surgir empresas que prestavam o seguinte serviço: guardavam o ouro das pessoas e em troca entregavam certificados de depósito, que esses eram usados para realizar as trocas de bens nos mercados. Esses certificados de depósito foram as primeiras notas, como as que conhecemos hoje, mas era uma forma um tanto quanto primitiva. E com o avançar desse tipo de serviço, os governos, para gerar confiança nas notas que eram usadas nos mercados e criar uma versão oficial da nota de um dado país, começaram a tomar para si a obrigação de prestar esse serviço de cunhagem da moeda, e aí sim surgiram as notas como conhecemos hoje. Até então, essas primeiras notas primitivas, cunhadas pelos governos, elas eram criadas de maneira proporcional ao ouro em reserva dos países. O problema começou a surgir no século passado, quando o presidente dos Estados Unidos, Nixon, determinou que nos Estados Unidos a impressão, ou seja, a cunhagem de dólares, não seria mais realizada de maneira proporcional ao ouro que havia em reserva. E isso criou um poder muito grande na mão dos governos atuais de cunhar moeda ao seu bel prazer, para, por exemplo, estimular a economia em momentos de crise, como vem acontecendo agora em diversos países, mas principalmente nos Estados Unidos. Tem saído recentemente diversas manchetes com os pacotes de infraestrutura do presidente Biden. O problema de se cunhar mais e mais moeda é que isso gera, como já nos previam nossos amigos liberais da escola austríaca, inflação. Isso é algo que a gente vem observando atualmente em todos os países, em todas as economias do mundo. Os índices inflacionários têm aumentado, primeiro pela escassez de oferta. Durante a pandemia, várias indústrias fecharam, então a oferta de bens é menor, mas também pelo aumento da oferta monetária, ou seja, pelo aumento da cunhagem de moeda por parte dos governos. A grande questão é que quando os governos fazem isso, geram inflação, eles tiram o poder de compra das pessoas, e isso afeta a população no geral, mas principalmente os mais pobres, e essa não é a primeira vez que a gente tem sofrido com isso aqui no Brasil. O Bitcoin surgiu exatamente após uma grande crise econômica, a crise de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, após um momento em que a população estava enfrentando patamares de inflação altos, e surgiu com esse intuito de tirar da mão do governo o poder sobre nosso dinheiro. Então o Bitcoin é uma moeda digital, privada, criada por um anônimo de codinome Satoshi Nakamoto, e todo o seu funcionamento é baseado em uma tecnologia de criptografia que registra as transações
Ela é privada, pois a cunhagem não é realizada por nenhum governo e as transações também não são intermediadas por nenhuma instituição. Nem o próprio governo, nem as instituições bancárias como conhecemos hoje, que fazem um intermédio entre as transações que realizamos, por exemplo, quando fazemos um Pix para alguém. E aqui vão os 3 motivos para se investir em Bitcoin, que são, na verdade, as 3 razões pelas quais o Bitcoin tira das mãos do governo o poder sobre o nosso dinheiro. O primeiro motivo é o fato do Bitcoin ser escasso. Existe um número máximo de bitcoins que podem ser criados ou minerados, como dizemos, com esse tipo de moeda, com o Bitcoin, que é na verdade um termo importado dos metais preciosos, como ouro e prata, que são minerados em minas. E existe um mecanismo de mineração que é previsto em seu código-fonte para que exista também um ritmo em que esses bitcoins são minerados até que o número máximo seja atingido. Isso quer dizer que, ao contrário das moedas governamentais que podem ser criadas, podem ser cunhadas ao bel prazer dos nossos governantes, o Bitcoin ele não pode. Ou seja, a consequência inflacionária que vivemos hoje não pode ser sentida com o Bitcoin. Porém, é importante ressaltar que o Bitcoin ainda não é considerado uma reserva de valor hoje em dia. O que isso quer dizer? Que nós não devemos procurá-lo como uma forma de proteger metade do nosso patrimônio da inflação atual. Isso porque o Bitcoin ainda é algo muito instável, é um ativo de risco, e o fato dele prosperar ou não nos próximos anos, nos protegendo da inflação, depende muito do conhecimento das pessoas a respeito de conhecimentos como esses que estamos discutindo hoje sobre economia, e que elas comecem a procurar mecanismos de defesa contra a inflação, que é gerada principalmente pela maneira como nossos governos lidam com a política monetária. O segundo motivo é o fato de que os bitcoins são inconfiscáveis. Apenas você, se esses bitcoins estiverem numa carteira privada, é claro, e não em uma instituição, uma corretora de criptoativos, é preciso que, uma vez que os bitcoins sejam comprados, eles sejam transferidos para uma carteira privada sua, que apenas você tenha a senha, e uma vez isso feito, os bitcoins são inconfiscáveis. Apenas você, com a sua senha, tem acesso a esses bitcoins e não há nenhuma maneira de provar que eles são seus. Isso é algo que afeta tanto os governos atuais, que o Bitcoin só existe ainda hoje por ter sido criado por uma pessoa anônima. O Facebook, inclusive, já tentou criar uma moeda digital, mas nosso amigo Mark recebeu tantas cartas dos governos criticando a iniciativa e ameaçando boicotar redes sociais em seus países, que a alternativa caiu por terra. Isso só serve para provar o quanto o poder de cunhagem de moeda por parte dos governos é importante para que eles mantenham suas posições. E o terceiro motivo para você comprar bitcoins ainda hoje é o fato de que as moedas digitalizadas e privadas são, na minha opinião, o futuro. As moedas fiduciárias, como o próprio nome diz, elas dependem da nossa confiança, fiduciária vem de confiança, nos nossos governos atuais. E apesar de muitas pessoas ainda confiarem nos governos, é possível que, com a realidade atual inflacionária se repetindo várias vezes nas próximas décadas, cada vez menos pessoas acreditem que o governo seja a melhor entidade para gerenciar as suas reservas monetárias. O primeiro país que adotou, inclusive, o Bitcoin como moeda oficial foi El Salvador. El Salvador já não tinha moeda própria, usava o dólar como moeda. Isso porque, assim como nós, teve uma história inflacionária, de incompetência diante da capacidade de gerenciar sua própria moeda, então escolheu usar o próprio dólar como moeda oficial. E nos últimos meses escolheu também usar o Bitcoin como segunda moeda oficial do país. À medida que as pessoas entendem o poder que tem a inflação sobre o nosso poder de compra, ou seja, sobre o nosso dinheiro em si, o quanto ele vale no momento de trocá-lo por bens e serviços, é muito provável que moedas como o Bitcoin comecem a ficar mais famosas. Isso porque, como a gente comentou, elas inibem esse tipo de iniciativa, uma vez que limitam o número máximo de moedas existentes. E é possível que, com o tempo, com cada vez mais pessoas intolerantes a moedas que podem ser inflacionadas, essas pessoas comecem a convencer outras de que nós devemos agora usar moedas que não atrelem o seu poder de compra ao poder de um governo, ao bel prazer de um governante, e que com o tempo esse grupo menor
intolerante comece a convencer um grupo maior que usa ainda hoje as moedas fiduciárias. Não é um fenômeno exclusivo da economia ou das finanças, pode acontecer em outros casos, e eu vou deixar aqui para vocês um link de um vídeo em que eu falo sobre esse fenômeno, o paradoxo da tolerância, acontecendo em um outro assunto bem interessante. Existem algumas formas de se comprar criptoativos hoje. As mais conhecidas hoje envolvem passar por uma corretora. Existem também diversas corretoras. Eu, particularmente, isso não é uma propaganda, utilizo a Bitcoin. A maioria delas exige um valor mínimo de R$50 para realizar a operação de compra dos bitcoins. Então não é um valor alto, mas existem também outras opções, como por exemplo ETFs, que são fundos que vendem cotas que expõem a pessoa, o investidor, a variação de uma cesta de criptomoedas. Mas vale a pena ressaltar que investir em bitcoins através de ETFs ou mesmo apenas comprar o criptoativo e mantê-lo na custódia da corretora de valores não proporciona ao investidor todas as vantagens comentadas ainda há pouco de tirar o seu dinheiro das mãos do governo. Isso acontece porque tanto os fundos quanto as corretoras respeitam as leis de cada país, ou seja, o governo, a justiça tem acesso a esse valor. Inclusive tem um ditado bem conhecido no mundo dos criptoativos que é "Not your keys, not your coins", o que quer dizer que se você não tem as chaves, se você não é o detentor das chaves para acessar esses bitcoins, para acessar essa carteira de bitcoins, os bitcoins não são seus. Durante todo esse vídeo a gente comentou sobre o Bitcoin, e esse é um ativo que eu tenho particularmente em carteira, mas com exposição bem pequena, que respeita a minha aptidão a risco, e que eu acredito em todos esses conceitos econômicos que o Bitcoin nos proporciona. Então todo esse relato é feito por alguém que tem a pele em jogo, tá? Mas eu aconselho que vocês, cada um, estudem o ativo que vocês desejam investir, se for o caso, e comecem aos poucos, até entenderem realmente os fundamentos daquele ativo em que se investe. Se você chegou até aqui, muito obrigado, quer dizer que você gostou do vídeo, então curte, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nós fazemos vídeos toda semana sobre finanças, economia, história, ciências, política, então não deixa de se inscrever. Um abraço pessoal e até a semana que vem.